Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar com você sobre abuso sexual. Esse é um tema que é recorrente na terapia e na constelação familiar. É um tema que as pessoas trazem muitas vezes como pano de fundo das questões difíceis e pesadas que elas vivem hoje em suas vidas, por terem passado por momentos assim lá na infância ou na adolescência. E hoje eu te convido para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Sem dúvida nenhuma, o abuso sexual é, para a pessoa que sofre o abuso, algo muito pesado. Principalmente quando esse abuso acontece durante a infância e adolescência. Muitas vezes esse abuso acontece dentro da estrutura familiar. Isso quer dizer que muitas vezes são pessoas da própria família, pessoas muito próximas à criança e ao adolescente que são considerados abusadores. Então, isso traz um duplo viés para essa pessoa que sofre o abuso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que existe algo ali de muito conteúdo emocional por ser pessoas que são da minha família e que eu amo e que eu tenho muita consideração, muito afeto e muita convivência. Existe algo de muito doloroso, de muito difícil de lidar, por ser bastante violento para uma criança ter que lidar com a questão da sexualidade. É bastante traumático para um adolescente ter uma experiência de abuso sexual por parte de alguém que é da família. Isso traz conteúdos muito difíceis para essa pessoa, porque a criança ela não tem o arcabouço que a gente precisa de capacidades físicas, capacidades psíquicas, capacidades intelectuais, capacidades neurais mesmo de lidar com a questão da sexualidade nessa complexidade que é o abuso. É lógico que a criança nasce com sexualidade, todos nós nascemos com um sexo e com uma sexualidade, todos nós. Antigamente a gente achava, que não, que crianças, eram anjinhos. Porém, depois que a gente teve aí a contribuição maravilhosa de Freud, que trouxe para nós uma visão bastante diferenciada, e para quem não conhece quem é Freud, eu acho que quase todo mundo aí já ouviu falar, de um jeito ou de outro, sobre esse grande terapeuta, psicanalista, que trouxe para nós muitas contribuições, Ele era neurologista e psiquiatra, ele trouxe para nós extremas contribuições com relação ao comportamento humano, a como o funcionamento do cérebro e todas essas questões. E quando ele fala, e traz para nós essa visão de que a criança também nasce com uma sexualidade e que essa sexualidade ela se desenvolve ao longo do tempo, nós então percebemos o tanto que isso é importante, de ser lidado nas várias fases que nós temos na nossa vida. Porém, a criança não nasce com toda a capacidade de lidar com isso, como não nasce com toda a capacidade de lidar com a complexidade da vida. Isso é um desenvolvimento. Assim como todas as coisas que a gente vai adquirindo a partir do momento que a gente nasce, todo o amadurecimento que a gente vai adquirindo, da nossa própria personalidade, do nosso estar no mundo e do nosso relacionamento com esse mundo, do caminhar aqui, agora, com as nossas próprias pernas, a gente tem também na sexualidade uma evolução. E quando a gente então se depara com uma demanda que vem de um outro que é muito maior, porque para a gente considerar que existe um abuso sexual, uma das coisas que a gente precisa considerar é uma diferença de idade de 4 anos para mais. Por quê? Porque a gente entende que se existe uma diferença de menos de 4 anos, isso quer dizer que as duas pessoas estão mais ou menos no mesmo nível de capacidade de compreensão e de ação. E por isso elas podem estar, na verdade, se relacionando e faz parte da evolução que essa troca entre as crianças da mesma idade ou adolescentes da mesma idade ou de faixas muito próximas estejam lidando com a sexualidade em conjunto. E nessa relação é que a gente vai crescer nisso e vai se desenvolver e vai adquirir habilidades. Quando essa diferença da faixa etária, de idade, é muito grande, então é maior do que 4 anos, o que a gente percebe
é que então há uma disparidade. Tem alguém que tem uma evolução maior e alguém que tem uma evolução menor, alguém que tem menos capacidade para lidar com aquilo e por isso talvez não consiga dizer não, não consiga saber dizer não ou não consiga nem saber o que está acontecendo. Se é uma criança muito pequena, ela não entende nem o que está acontecendo com ela. Então, aquilo é complexo. Se vem, então, de uma pessoa que afetivamente está ligada a ela, né? Como um pai, um tio, um avô, um irmão mais velho, primos, pessoas que são muito próximas, então isso também traz um conteúdo de conflito muito grande, porque além de eu estar sendo submetida a algo que é muito violento para mim, ainda fica a situação de que eu tenho por essa pessoa um sentimento de afeto, de amor. Esse é um tema bastante difícil para muitas pessoas, eu sei, porque muitas pessoas, e você que está aí pode ter passado por isso, e isso pode ser difícil, inclusive, de você escutar. Falar sobre isso é bastante complexo. Mas eu queria que você permanecesse um pouquinho aqui comigo, mais um pouquinho, que você escutasse mais um pouquinho. Outra coisa que a gente precisa de observar para a gente determinar se é ou não, ou para a gente estabelecer, né, que se é ou não um abuso, tem a ver com o fato de a pessoa ser maior, muito grande. Então, por exemplo, pode ser que a criança seja menos de 4 anos, vamos dizer, de diferença, porém ela tem uma compleição física muito maior do que a outra. Existem crianças que têm essa diferença, né? Quando é muito significativa essa diferença, isso também pode ser considerado abuso, porque se eu tenho um corpo que é capaz de manter o outro preso, entende? Se eu tenho essa força física sobre o outro também fica incapaz de se defender às vezes. Então isso também pode ser considerado um dos fatores para dizer que houve abuso. E uma terceira coisa é quando são mais de um. Então vamos supor que a diferença de idade também seja menor do que 4 anos, porém não foi um só, foram muitos, foram 2 ou 3 ou 4. Então, se mais de um faz a ação do abuso, isso quer dizer que também pode ser impossível para aquela outra criança ou aquele adolescente se defender, porque os outros seguram. Então tem essas características para a gente considerar. Então esse é um assunto bastante complexo, mas normalmente quando acontece o abuso, esse abuso, na maioria das vezes, pelas experiências que a gente tem, os estudos que a gente tem e pela clínica, a gente percebe que acontece dentro do seio da família. E isso é uma coisa que traz esse duplo viés que eu falei, né, de existir algo que é violento, porém com muito conteúdo emocional, por ser pessoas que são da minha família e que eu amo e que eu tenho muita consideração, muito afeto e muita convivência. E por eu não saber muitas vezes lá quando eu sou criança, se isso tá certo, se isso tá errado, como é que tá, existe dentro da gente um sentimento e existe dentro da criança também, muitas vezes, um sentimento assim, de incômodo, porque isso já está registrado em nós, já vem registrado em nós, no nosso corpo e no nosso arquétipo, de que o sexo é algo que é proibido, ou que tem essa questão aí meio, né, que não é assim tão aceito se falar sobre isso e tudo mais. E isso também traz uma questão complicada, porque muitas das vezes, por serem pessoas muito próximas, e que tem a questão aí, então, né, do amor que essa criança tem por essa pessoa, por serem pessoas que muitas vezes também podem ameaçar essa criança, inclusive de fazer mal às pessoas da família que ela ama, ou a mamãe, ou ao papai, né, e por serem também, por ser uma situação onde essa criança muitas vezes não sente liberdade de falar sobre isso, porque esse assunto, né, não pode muito ser tocado, então essa criança guarda para si esse fato. Ela sente culpa, ela sente medo, ela sente raiva, ela sente uma série de emoções, porém ela não consegue fazer algo com isso, ela não consegue digerir essas emoções e isso fica ali muito complexo para ela, por isso se torna um trauma. Então, quando a pessoa chega na terapia já mais velha, com um conteúdo assim, o que a gente precisa primeiro é fazer esse acolhimento dessa pessoa e olhar para essa criança ou para esse adolescente
com um olhar de entendimento do que aconteceu lá. Muitas vezes essa pessoa chega paralisada lá naquele momento, porque ainda não conseguiu fazer todo esse processamento, e isso paralisa a pessoa, principalmente nas questões que se dizem respeito a relacionamentos afetivos e sexuais futuros. Então isso é muito difícil, e quando isso está dentro da família, então traz uma série de situações que são complexas também nas relações familiares. É preciso que a gente olhe um pouco além, é preciso que a gente perceba muitas vezes o conteúdo que tem por trás dessa situação na família e que tem a ver com as questões sistêmicas, porque tanto o abusador quanto aquela pessoa que também sofre o abuso, elas estão às vezes enlaçadas, enredadas com as situações sistêmicas que já aconteceram anteriormente na nossa família. Eu costumo trabalhar muito com as pessoas, né, que sofreram abuso na infância, trazendo para elas então esse olhar de que elas eram muito pequenas quando isso aconteceu. E se essa pessoa que fez o abuso, essa pessoa que trouxe todo esse conteúdo para ela é um adulto ou é uma pessoa mais velha, então que ela olhe para essa pessoa e que ela entenda que aquele peso que ela tem carregado dentro dela, que aquilo tem que ficar lá. Tem que ficar com quem fez o abuso, com quem cometeu o abuso. Você deixa todo esse sentimento, toda essa confusão e toda essa dificuldade, você olha para o seu abusador e diz para ele: eu era muito pequeno. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tem sido muito difícil carregar isso comigo. Muitas vezes, por amor a você, eu não disse nada. Mas isso está pesado para mim. E a partir de hoje, eu deixo isso com você. Porque você era o grande e eu era pequena. Eu deixo isso com você. E eu vou levar só o que é meu. Com isso, essa pessoa deixa com o abusador aquilo que é o peso da responsabilidade sobre um ato que ele cometeu. E ela vai levar com ela as questões que são dela. E que ela precisará olhar com um pouquinho mais de carinho. Muitas vezes também, e aí eu me lembro de uma situação com uma cliente, onde ela tinha uma dificuldade bastante grande de lidar com a questão da sexualidade junto com um namorado de muitos anos, porém, mesmo assim, ainda existia muita dificuldade dela com relação à questão da sexualidade, do sexo, de se entregar totalmente e de ter, inclusive, apetite sexual. Então, ela vem com uma questão em relação a essa questão do abuso, e durante o trabalho que a gente fez, foi possível que ela se colocasse diante da imagem que ela fez diante dela mesma, do namorado, que ela dissesse para esse namorado que muitas vezes, quando ela olhava para ele, ela não o enxergava, ela enxergava o abusador. Esse abusador era alguém da família. Então, que ela olhasse para ele e dissesse: eu sinto muito, porque eu não te enxerguei, eu não te vi até hoje. Eu olho para você e no lugar eu vejo essa pessoa da minha família que abusou de mim. E eu propus para ela que ela dissesse para ele assim: porém agora eu te vejo. Agora eu sei que eu já cresci. Eu sei que agora eu sou adulta. E agora então eu posso lidar com o sexo e com a sexualidade. Agora eu consigo. Agora eu consigo te ver. E agora eu posso e consigo lidar com o sexo. Muito obrigada por você estar me escutando até agora. Se você gostou, você compartilhe com as pessoas que você também ama, que você também gostaria de ajudar, ou que você, olha e vê que tem lá coisas que você acha que isso pode trazer contribuição. E vem comigo rumo ao mais.